Olá, tudo bem com você? Sou o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental do curso de Administração. Hoje nós teremos nossa terceira teleaula, uma teleaula muito interessante, que vai tratar de um assunto bem peculiar. O título da nossa aula é o seguinte: Fundamentação e Controle Ambiental. Pensando nesse contexto, como é feito então o controle ambiental dos três principais componentes da biosfera? Os três principais componentes da biosfera são o ar, a água e o solo. Esses três sistemas estão intimamente ligados, são dependentes, ou seja, quando há um problema dentro de um sistema desse, consequentemente irá afetar também os outros sistemas. Então, por exemplo, se eu tenho uma poluição do ar, isso aí com a chuva e principalmente com a deposição dos resíduos sólidos que ocorrem na poluição atmosférica, eles vão se depositar no solo. Quando nós temos ali já contaminando o solo diretamente, quando nós temos ali um período de chuvas, essas chuvas podem então lavar esses poluentes com uma parte que poderá infiltrar juntamente com a água, contaminando o lençol freático e também podendo contaminar aquífero. A outra parte que vai ser lavada, então ela vai ser distendida para uma grande área, então vai alcançar uma grande área até alcançar então as águas superficiais. Então note que um problema que pode ocorrer relacionado à poluição atmosférica, como esses sistemas estão muito ligados, vai então afetar os outros sistemas também. Bem, a preservação desses três sistemas é de extrema importância, pois eles são o que dá o que favorece aqui a ter vida no nosso planeta. Sem essas três características desses sistemas, não haveria possibilidade de vida no nosso planeta. Bem, nossa teleaula então vai tratar sobre isso e sobre como há o controle desses três importantes sistemas, que é o ar, o solo e a água. Olhando no quadro, nós vamos então ver o que será abordado na nossa aula de hoje. Primeiramente, iremos tratar as questões relacionadas ao ar e vamos conhecer o controle ambiental do ar. Quais são as causas relacionadas a problemas que nós temos para a manutenção do controle ambiental do ar. Vamos conhecer o processo de dispersão de poluentes na atmosfera e o que são plumas de dispersão. Além disso, vamos trabalhar as resoluções do CONAMA, que visam então a proteção e o controle ambiental do ar. Além disso, vamos trabalhar o controle ambiental dos resíduos sólidos e para isso vamos conhecer a norma 10.004 de 2004, que depois ela sofre alteração através da Política Nacional dos Resíduos Sólidos em 2010. Além disso, a classificação dos resíduos, aqui uma questão muito importante, pois o tipo de resíduo, a origem, tanto quanto a origem quanto a periculosidade, ele vai determinar então a adequação correta de deposição desses resíduos. Então, uma característica, um ponto muito importante na nossa aula. Além disso, tratando ainda de resíduos sólidos, nós vamos conhecer um dos principais problemas relacionados aos resíduos, que são os resíduos sólidos urbanos, ou RCU. Aqui que nós temos o maior impacto quando a gente pensa em volume gerado de resíduos sólidos, que eles são decorrentes das atividades urbanas. Por fim, saneamento e controle ambiental da água. Vamos entender então os processos de controle ambiental da água também, quais são os principais pontos de utilização de água, então quais os sistemas, dentro da cadeia produtiva, quais são os principais impactadores na questão da água. Também processo de saneamento e as partes para que se faça então o tratamento adequado tanto da água para que ela fique apta para o consumo humano e também o tratamento de efluentes. Quais são as etapas gerais desse sistema? Então, nós vamos trabalhar aqui na teleaula de hoje, primeiramente, as questões relacionadas ao ar atmosférico, e nisso está relacionado então todo o processo de controle da poluição. Após isso, trabalharemos as questões relacionadas ao solo e, por fim, vamos trabalhar e conhecer os processos tanto de tratamento de água quanto de efluentes e outros aspectos gerais desses três grandes sistemas.
Controle ambiental do ar. Quando nós pensamos em controle ambiental do ar, o que vem em mente é as questões relacionadas à qualidade do ar. Qual é o fator que mais é impactante relacionado à qualidade do ar? Essas são as questões relacionadas à poluição do ar atmosférico. Nós temos diversas formas de poluição do ar atmosférico, entretanto, a maior dela atualmente é sim decorrente das questões da utilização de fatores antrópicos, então, decorrentes de indústrias, de utilização de veículos, mas nós temos também fontes naturais, como, por exemplo, a erupção de um vulcão, queimadas naturais, entre outros aspectos também podem, então, impactar negativamente com a qualidade do ar. Olhando no quadro, nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão de controle ambiental do ar, que ela se inicia, sim, dentro da questão da poluição do ar. Então, a poluição do ar, ela não é um problema recente. Porque pensando na questão das atividades humanas, nós temos aqui o início de um grande impacto dentro da Revolução Industrial. Entretanto, atualmente, nós temos esse grande problema que está relacionado com um grande aumento da industrialização e também do aumento da frota de veículos. Para se ter uma ideia nessa questão relacionada à frota de veículos, eu trago uma notícia aqui onde diz que o Brasil já tem um carro para 4 habitantes, de acordo com o Denatran. E qual que é o impacto disso? Bem, nós temos aqui no Brasil cerca de 210 milhões de habitantes, então nós podemos afirmar que a nossa frota ela passa de 50 milhões de automóveis. Então note que é uma grande quantidade de veículos e, consequentemente, também uma grande quantidade de fontes de emissão de resíduos no ar atmosférico. Dentro da poluição, então, nós temos as causas, que são a emissão de partículas poluentes para a atmosfera, que elas podem ser de diversas fontes, naturais ou antrópicas. E também elas podem ser fixas ou móveis. Ainda associado à poluição do ar, eu tenho também um impacto relacionado ao transporte, pois então essa poluição atmosférica ela pode então ser dissipada por uma grande área ou não, dependendo das características que ocorram ali no ambiente, as características ambientais, principalmente relacionadas às questões do clima, e também o tipo de poluente que vai estar ali naquela nuvem de poluição. Então, esse transporte ele é realizado através da diluição e a modificação física e química dos poluentes na atmosfera. Então, nós temos aqui as principais causas relacionadas à poluição do ar atmosférico, mas nós temos que pensar que o impacto ele pode ser ampliado também através das nossas atividades diárias. Diversas atividades elas podem então poluir o ar. Pensando então, fazer um churrasco, por exemplo, aquela emissão de fumaça do carvão, ela também vai ser um impactante, vai ser também um poluente. Bom, mas nem dá para comparar a quantidade de emissão de uma atividade como um simples churrasco com uma de uma grande indústria. Entretanto, quando a gente pega o aumento da população e diversos usuários relacionando, então, as questões, realizando atividades que possam impactar o nosso ar, também, então, há uma parcela significativa decorrente, então, das nossas atividades diárias relacionado, então, à má qualidade do ar. Então, aqui nós temos os principais aspectos quando a gente pensa, então, em causa de poluição atmosférica. Pensando nos poluentes atmosféricos, nós temos um hall de substâncias e compostos que são categorizados como poluentes atmosféricos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, nós temos uma série de compostos ou então substâncias que são classificadas dessa forma. Olhando no quadro, nós vemos então que é considerado poluente atmosférico, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os aldeídos. Aldeído, ele é resultante da oxidação parcial de álcools ou também pode ser decorrente de reações fotoquímicas que ocorrem na atmosférica, mas a maior parte dele é da oxidação parcial do álcool. Aqui nós temos
uma questão importante, que quando nós pensamos no uso do álcool como fonte de combustível para os nossos automóveis, a gente pensa que o álcool é um combustível totalmente limpo. Isso não é verdade. O álcool, ele emite praticamente a mesma quantidade de monóxido de carbono. E em alguns modelos, há estudos indicando que ele até pode emitir mais do que a própria gasolina. E os aldeídos também, que são poluentes atmosféricos, que o álcool chega a emitir até 8 vezes mais que a gasolina. Outro tipo considerado, então, poluente atmosférico é o dióxido de enxofre. Aqui nós temos um componente que vai formar, então, um material particulado tóxico. Dióxido de nitrogênio está intimamente relacionado com as mudanças climáticas. É um gás muito tóxico. É dele que está entre os principais responsáveis pela produção de chuva ácida, eutrofização de lagos. Temos também os hidrocarbonetos, que podem ser nocivos quando em grande quantidade. Material particulado, que é a parte sólida que vai estar, dos poluentes que vai estar sendo encontrado no ar atmosférico. O monóxido de carbono. Aqui nós temos um grande problema, por a gente emitir muito monóxido de carbono através das nossas atividades. E ele é formado principalmente pela queima dos combustíveis. É um gás muito tóxico e ele, pelo fato desse componente ele ter uma afinidade maior com a hemoglobina do que o oxigênio, então a hemoglobina prefere o monóxido de carbono do que o próprio oxigênio. Ele é um gás que pode asfixiar, então ele rouba ali a área de ligação da hemoglobina oxigênio e ele vai trocar ali. Então, por isso ele tem uma capacidade asfixiante muito grande. Por fim, o ozônio, que é importante para a formação da camada de ozônio, mas também ele é um gás que é altamente corrosivo, pode danificar os bronquíolos se for ingerido. Então, nós temos aqui, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os principais compostos e substâncias que são caracterizados como poluentes atmosféricos. Pensando nos poluentes, quais são as principais fontes? Nós temos dois tipos que são os principais. Aquela fonte que é decorrente de uma atividade natural e aquelas que são decorrentes das atividades humanas ou então as antrópicas. Olhando no quadro, nós vamos então conhecer as fontes naturais, como por exemplo, as queimadas. Pode haver então queimada que não é induzida pelo homem, decorrente então de início de tempestade, de um raio que cai naquela região. Também vulcão em erupção. Aqui nós temos também uma questão bem interessante e importante, que é o rebanho bovino. O rebanho bovino, ele foi aumentado naturalmente para suprir nossas necessidades de carne e ele é um grande impactante relacionado a poluentes atmosféricos. Estima-se que no Brasil, 17% dos gases do efeito estufa, eles sejam decorrentes do nosso rebanho bovino. Através do seu metabolismo, os bovinos produzem uma grande quantidade de metano e é eliminado através da flatulência. Então, nós temos aqui um grande impactante. Olhando aqui nas questões da emissão natural, ela, de maneira geral, ela é esperado que a natureza assimile naturalmente esses poluentes. E elas também são liberadas em menor quantidade quando a gente compara com a outra fonte, que são as antropogênicas. Dentro das fontes que são decorrentes das nossas atividades, as antrópicas, nós temos as fixas, através das indústrias, centrais termoelétricas, por exemplo, as móveis, que são os veículos automotores, navios e trens, e a agro-silvopastoris, que são decorrentes das atividades relacionadas à agricultura, silvicultura e também pecuária, como queimadas, pulverização de fertilizantes e agrotóxicos, como no caso da imagem ao lado, a pulverização aérea de agrotóxicos, que é um grande impactante, um grande poluente do nosso meio ambiente. Então aqui nós temos como principais geradores da poluição
a queima dos combustíveis fósseis derivados do petróleo e também do carvão mineral. Então nós temos aqui as principais fontes relacionadas à emissão de poluentes atmosféricos dentro do nosso globo terrestre, vendo então que os maiores impactantes aqui são as fontes derivadas da queima de combustíveis fósseis derivados do petróleo e também a utilização de carvão para a obtenção de energia. Dispersão de poluentes na atmosfera. Bem, nós temos ali as atividades que podem, então, gerar a poluição atmosférica, mas como é, então, a assimilação desses poluentes na nossa atmosfera, como eles são, então, jogados para o nosso ar? Bem, há diversas maneiras, principalmente quando a gente olha os maiores impactantes, que são as grandes indústrias. Ali nós temos, então, as chaminés que vão, então, jogar uma grande quantidade de poluente no nosso ar atmosférico. Olhando no quadro, nós vamos ver aqui que a dispersão dos poluentes, ela vai ser principalmente influenciada por fatores meteorológicos, ou seja, os movimentos atmosféricos, como as massas de ar, que são denominadas as chaminés, aqui a fumaça que sai da chaminé, é denominada de plumas de dispersão. Então, essas plumas elas vão se comportar de acordo com as condições meteorológicas do local onde foram emitidas. E a partir de uma chaminé, uma pluma ela vai inicialmente ascender, ou seja, ela vai subir e depois vai se difundir e ser transportadas. Dentro das características aqui das plumas nós temos a importância para onde ela vai alcançar, qual o deslocamento dela vai ser decorrente através da sua característica relacionada aos poluentes que ela está carregando, a dimensão da chaminé e também as condições meteorológicas. Dentro dessas características, esses três principais fatores, a gente consegue então prever e estimar o alcance dessa pluma. O alcance da pluma, quando ele pode ocorrer de maneira local, regional ou global. Então, vai influenciar somente naquele local, numa determinada região, ou então também globalmente. Bem, olhando no quadro, nós vamos então compreender um pouco mais sobre essa questão relacionada ao alcance. E ele está dependente, então, da distância que os poluentes vão se distanciar da sua origem. Nós podemos classificar esses impactos em locais, onde nós temos efeitos observados nas áreas próximas à fonte de poluição. E aqui nós temos um exemplo muito clássico, que é a classificação da cidade de Cubatão como Vale da Morte. Na década de 80, Cubatão foi eleita a cidade mais poluída do mundo. Ali nós temos, então, uma indústria muito pesada, então, um polo industrial, o maior polo industrial que era decorrente daquela época. No local ali, nós estamos muito perto de São Paulo e também perto do maior porto que nós temos no Brasil, Porto de Santos. Então, é uma cidade que está localizada num local privilegiado para a implantação dessas indústrias. Entretanto, não se fazia controle nenhum relacionado à qualidade do ar. Então, todos os gases que eram emitidos diretamente no ar atmosférico. Nós tínhamos ali aquela região, uma região onde nós temos grandes morros, uma região que é muito rica, relacionada à natureza, a Mata Atlântica, a Serra do Mar. Então, ali nós tivemos um grande impacto relacionado à poluição. Estima-se que muitas crianças nasceram anencéfalas ou então com outras características negativas para a sua vida relacionada à poluição. Muitas pessoas já foram identificadas com diversos distúrbios respiratórios relacionados ao ar atmosférico. Entretanto, após esse levantamento de cidade mais poluída do mundo, esforços foram realizados para que se houvesse um controle relacionado à emissão dos poluentes atmosféricos naquela região. Com cerca de 10 anos, conseguiram diminuir cerca de 90% a emissão dos gases tóxicos naquela região. E hoje, estima-se que 98,9% foi exaurido relacionado quanto à poluição atmosférica.
Entretanto, ali Cubatão se recuperou, mas a sua região ali, por ser uma região de morro, ela nunca vai ter uma qualidade de ar melhor do que uma área aberta. Então, pelo fato da questão de o ar ficar preso ali naquela região, nós temos ainda uma incidência de poluição muito menor do que existia, hoje controlada, mas então um estudo mostrando que é possível, então, através do manejo adequado, reverter uma situação altamente agressiva para a manutenção da vida como um todo. Voltando ao quadro, a gente olha então que o outro tipo pode ser também de alcance regional, onde a dispersão dos poluentes vai atingir maiores distâncias. E os efeitos globais que vão então abranger então escala global, como o aumento do efeito estufa e também o aquecimento global. Aqui uma questão interessante, quando a gente citamos aqui o exemplo de Cubatão. Cubatão, na Eco 92, foi declarado um símbolo de recuperação ambiental. E é um exemplo para até hoje de recuperação ambiental. Então, que é possível. Olha a imagem mostrando, então, a quantidade de poluentes que nós tínhamos difundidos no ar em Cubatão na década de 80. Então, mostra que o controle ele pode ser realizado e que pode, então, reverter uma condição adversa. E esse controle, ele é estipulado, quem é que decide, quais são as normas, como ele é realizado no Brasil. Olhando o quadro, nós vemos, então, que o controle da emissão, no Brasil, ele permite, então, o desenvolvimento econômico e social do país de maneira sustentável. Então, quer permitir que há avanços, então, relacionados ao desenvolvimento, mas que ele seja aplicado de maneira sustentável. Nós temos aqui a resolução do CONAMA de 1989, que instituiu o PRONAR, que é o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar. E esse programa, ele visa, então, limitar os níveis de emissão de poluentes. Um ano após isso, em 1990, nós temos aqui, foi realizado, então, declarados padrões nacionais para a qualidade do ar. E esses padrões são os padrões que são utilizados até hoje no nosso país. Pensando, então, na questão do controle de emissão, nós temos, então, que fazer um monitoramento da qualidade do ar. Para monitorar o ar, nós temos diversas metodologias e equipamentos que são utilizados e que, através dele, é possível detectar a quantidade de material particulado e também dos gases tóxicos no ar atmosférico. Diversos métodos podem ser utilizados, como amostradores passivos, ativos, automáticos, sensores remotos ou também biomonitoramento. No biomonitoramento, nós temos a utilização de espécies, tanto vegetais como animais, que são observadas para ver se há uma mudança, tanto na sua densidade, ou seja, na quantidade de indivíduos que há, ou se então se eles estão, como em alguns casos, migrando para outras regiões. Então aqui nós temos um monitoramento da qualidade do ar através do biomonitoramento. Os equipamentos, então, eles visam o controle da emissão do material particulado e também o controle da emissão dos gases. Para que se diminua, haja um controle relacionado à emissão desses fatores, nós temos alguns equipamentos como os filtros de manga, coletores inerciais ou gravitacionais e também coletores úmidos. Esses que vão, então, principalmente reter o material particulado que está ali naquela pluma de dispersão ali. Então, vai diminuir o material particulado e também vai filtrar os gases tóxicos que vão ser emitidos para o ar atmosférico. Quais são as fontes de poluição atmosférica? Bem, agora nós vamos para o nosso primeiro momento de interação e nós temos essa questão, quais são as principais fontes de poluição do ar atmosférico. Então, eu deixo um tempo para que vocês possam refletir sobre essa questão, interajam comigo no chat, por favor, e nós voltamos na sequência.
Bem, então quais são as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos? Olhando o quadro, nós vamos conhecer que as fontes de emissão elas podem ser divididas quanto à sua origem, podendo então ser naturais, como no caso de queimadas naturais, erupções vulcânicas, ou, na maioria dos casos, são as antrópicas, e aqui decorrentes das indústrias e também da frota de veículo. Outra questão é relacionada à sua localização, onde as fontes elas podem ser fixas, móveis, ou então também derivadas do sistema agrocívio-pastoril. Então aqui nós temos as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos, sendo então natural, sendo de origem natural, ou então decorrente das atividades humanas, antrópica, e também ela tem relacionado também a sua localização, referente, então, se ela pode ser fixa, ou então móvel, ou então derivado do sistema da agricultura, silvicultura ou também da pecuária. Controle de emissão de uma indústria química. Agora nós vamos ter uma situação, problema, para que a gente possa refletir sobre um caso. Nesse caso, você vai se colocar como um consultor de uma empresa onde ela está passando por um processo de renovação da sua licença de operação. Então, para isso, deverá ser levantado diversos aspectos relacionados a todas as questões relacionadas à produção e também da veiculação dos produtos dessa empresa. Então, todo o processo da empresa tem que ser levantado se há, então, agravantes químicos ali, se há impactos negativos a questões ambientais. E, então, agora, nesse papel, você vai entrar nesse caso para que possa, então, auxiliar na resolução desse problema. Olhando no quadro, nós temos aqui, então, você foi contratado de uma indústria química e deverá, então, solicitar a sua renovação de licença de operação. Então, uma empresa que já está atuando e que precisa, então, passar por o processo de renovação. Seu primeiro desafio foi entender como a empresa realiza o controle de suas emissões atmosféricas. Então, para isso, você deverá levantar alguns questionamentos. Bem, pensando, então, nessa situação, quais perguntas você iria levantar para que você pudesse começar a entender e iniciar o processo de execução dessa renovação de licença de operação? Deixo mais um tempo para que vocês possam pensar e nós voltamos para discutir na sequência. Bem, então, quais questionamentos poderiam ser levantados acerca desse problema que você, como consultor, está enfrentando? Olhando no quadro, a gente pode, então, levantar alguns pontos que são considerados importantes, como no caso de se a empresa ela cumpre o que determina a legislação quanto ao controle de suas emissões atmosféricas. Então, aqui você tem que pensar se ela está adequada às normas do PRONAR e que se está emitindo o que é permitido por lei. Então, a primeira questão
é levantar esse problema. Após isso, quais mecanismos de controles foram empregados? Então aqui, ver se a empresa ela utiliza o filtro ou então os tipos de chaminés favorecem então a dissipação dessa pluma. Quais são os aspectos empregados relacionados ao controle dessa emissão? Olhando isso, você deve estimar se esses mecanismos são realmente eficientes ou não, qual o impacto que ele está gerando ou não, e se eles então geram resíduos. Caso há o fato de gerar resíduo, então qual é o destino que deve ser dado a esses resíduos? Então aqui nós temos questões importantes relacionadas então ao levantamento das informações que devem ser utilizadas aqui dentro desse contexto de você trabalhando como consultor. Nós temos uma contribuição do Polo de Gurupi, Tocantins, que diz, uma pergunta, como é feito a medição e quais são os limites aceitáveis? Bem, as medições elas são realizadas através de programas de monitoramento. Isso é realizado então de diversas maneiras, como nós mostramos, tem diversos equipamentos que podem então realizar esse monitoramento do ar. Agora, a questão relacionada à quantidade, ela vai variar muito do tipo de atividade e também do ramo da indústria e também o porte da indústria. Então, para que possa então se estimar, deve-se conhecer então o instrumento PRONAR para poder então olhar qual a adequação do tipo de indústria, também quais são os rejeitos que ela vai estar emitindo na atmosfera. Então, tudo isso, tanto a questão do monitoramento, quanto a quantidade, ela vai estar relacionada com o ramo dessa empresa e quais são os poluentes e a quantidade de poluente que ela emite. Então, nós não temos um número-chave para todas as indústrias, pois nós temos ali pequenas indústrias que poderiam, então, através do seu porte, estar impactando negativamente quando a gente olha as emissões dos gases tóxicos na nossa atmosfera. Controle ambiental dos resíduos. Os resíduos sólidos, eles são um grande problema para a manutenção da sua vida e também a adequação desses resíduos. Nós geramos uma quantidade absurda de lixo diariamente. Se você parar para pensar o tanto de lixo que você produz num dia, por exemplo, você então vai ter ideia da quantidade de lixo que a população mundial emite. E onde deve ser, qual a forma adequada de se adequar, onde se deposita esse lixo. Então, nós temos que pensar como esse lixo vai ser depositado com esse grande volume. Também, dentro do lixo, nós temos lixos que podem ser reaproveitados e lixos que não. Também, dentro desse contexto, nós temos lixos que podem, então, degradar o ambiente de maneira drástica, como compostos químicos ou então compostos que derivam do lixo hospitalar. Toda essa questão ela precisa ser pensada para que haja então uma deposição correta desse rejeito. Bem, olhando no quadro, nós vemos então que os resíduos sólidos no Brasil, ele está relacionado através de uma norma da ABNT, que é a norma 10.004 de 2004, que classifica os resíduos sólidos como aqueles que resultam das atividades industriais, domésticas, comerciais, agrícolas, entre outras, que sejam inviáveis para o lançamento da rede pública de esgoto ou corpos d'água, exigindo soluções técnicas e economicamente viáveis para a sua destinação. Então, aqui nós temos a classificação do que é resíduo sólido, de acordo com a norma 10.004 de 2004 da ABNT. E aqui a gente olha uns exemplos de resíduo sólido, resíduos decorrentes então da construção civil, como restos de demolição, entre outros. E aqui nós temos uma grande variedade de resíduos sólidos. Olhando essa imagem, a gente vê então a quantidade de resíduo que nós temos aqui. E o pior, sendo que a maioria desses resíduos,
ela poderia ser reutilizada ou então também reciclada. E aqui nós vemos que a falta de gestão, quando a gente pensa em resíduo sólido, é que pode então influenciar esse grande impacto negativo que nós temos relacionados aos resíduos sólidos. Pensando na questão do resíduo sólido, a gente tem que pensar então da maneira de como não gerar ou então de adequar corretamente esse resíduo. Olhando o quadro, nós vamos ver que todo esse pensamento ele é um instrumento da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é derivado da Lei 12.305 de 2010. Dentro desse instrumento, nós temos aqui descrito o fato de prevenir e reduzir a geração de resíduos por meio de consumo. Então, aqui, que deve-se pensar, então, ou de evitar a geração desses resíduos para que diminua o impacto dele. Também a questão de responsabilidade compartilhada. A adequação inadequada de um resíduo sólido, ela pode, então, impactar outras regiões ou também outras áreas. Então, aqui nós temos uma questão de responsabilidade compartilhada. Eliminação de lixão. O lixão, ele é aquela área que não há tratamento nenhum. Então, a céu aberto e ali se deposita qualquer tipo de rejeito. Nós temos ali resíduos que podem ser altamente poluentes. Também pode ser encontrado lixos de hospitais, lixos hospitalares. Então, aqui não há controle nenhum. Não há tratamento de nada. Então, aqui é um grande impacto negativo para o meio ambiente. Também, nós temos aqui um plano de gestão de resíduos sólidos para os grandes geradores. Então, quem é grande, emite muita quantidade de resíduo sólido, tem aqui uma questão, um instrumento para poder amparar, para poder dizer como deve ser adequado corretamente esse resíduo. E criação de políticas públicas para a coleta de materiais recicláveis e reutilizados. Esse instrumento aqui ele é muito importante, pois ele é considerado um marco na gestão quando se trata de resíduos, pois ele envolve a União, o Estado, os municípios, e eles devem, então, buscar soluções mais eficientes para a adequação correta desses resíduos sólidos. Aqui também, nós temos que a sociedade ela passou a ser responsável pela gestão dos seus resíduos sólidos, e o setor privado também, além disso, também deve se prestar o gerenciamento e planos para reincorporação dos resíduos sólidos. Então, esse instrumento ele é a base para que possa, então, se direcionar como deve ser adequado os resíduos sólidos e também um plano para que haja a redução ou também a reutilização e a reciclagem dos resíduos. Pensando nos resíduos, nós temos, então, quanto à sua origem, ele pode ser classificado de maneiras distintas. Nós temos aqui os resíduos de origem urbana, que são os domiciliares e também da limpeza urbana, os de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, serviço público de saneamento básico, serviço de saúde industrial, construção civil, o sistema agrocivil-pastoril e o serviço de transporte e mineração. Pensando nas questões relacionadas aos resíduos, a imagem aqui ao lado ela vai mostrar então o destino dos resíduos no Brasil. Esse estudo, então, ele levantou qual a quantidade de resíduo que é destinada de maneira correta e qual não. Chegou-se a um número de 58,4% dos resíduos gerados no Brasil que são depositados de maneira correta através do aterro sanitário. Um aterro sanitário é aquela região onde há o controle do tipo de lixo. Então, aqui nós só temos lixos de origem residencial ou então industrial, que não há impactantes ambientais ali, drásticos. Há uma manta de impermeabilização que não deixa, então, os rejeitos encontrar o solo e, consequentemente, a água. Também é controle de gases, então, do chorume. Aqui, então, é uma situação totalmente diferente. Temos 24,2% que é de aterros controlados. O aterro controlado, assim como o lixão,
não há, então, uma manta de impermeabilização, não há um controle relacionado aos gases emitidos do lixão, mas há um controle relacionado ao que entra no aterro. Aqui no aterro, apesar de não ter esse controle, toda essa maneira de diminuir o impacto de um aterro, ele só pode entrar ali lixo residencial e industrial. E por fim, o pior, aqui nós temos 17,4%, que são os lixões. Aqui não há controle nenhum relacionado nem ao que entra, nem da maneira de gestão relacionada a esse lixo. Nós chegamos a um número aqui, então, de 58,4% do lixo gerado no Brasil, os resíduos gerados no Brasil, tem um destino adequado e 41,6% não tem um destino adequado. Além da classificação quanto à sua origem, nós temos a classificação quanto à sua periculosidade. E aqui nós temos os resíduos que são classificados como perigosos, que são aqueles que vão oferecer significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. E temos também os não perigosos, que podem ser equiparados aos resíduos domiciliares em razão da sua natureza, composição e volume. A figura abaixo ela vai indicar, então, essa classificação. Nós temos a classe 1 como perigoso, que são os capazes de causar dano à saúde humana ou do meio ambiente. E eles devem possuir alguma dessas características, como ser inflamável, corrosivo, reativo, tóxico ou patogênico. Já a classe 2, que são os não perigosos, nós temos dois tipos. O 2A não inerte, que são resíduos que são solúveis em água, como, por exemplo, o papel e os lodos. E o 2B inerte, que não são solúveis em água, como, por exemplo, os plásticos e os vidros. Então, dessa maneira, nós temos a classificação dos resíduos sólidos, que é um grande problema aqui para a manutenção desses resíduos no Brasil, tanto quanto a sua origem e também quanto a sua periculosidade. Essa classificação ela é muito importante, pois ela é o que vai direcionar a destinação correta desse resíduo. Gestão de resíduos sólidos. Pensando no volume alto que é gerado das nossas atividades e também das atividades industriais, como deve se pensar então na gestão desse resíduo sólido? Qual a maneira adequada de se eliminar esse lixo, onde ele deve ser depositado e também quais são os procedimentos e processos para que ele não haja um grande impacto quando a gente pensa nas questões ambientais. Olhando no quadro, a gente vai conhecer um pouco do problema dos resíduos sólidos urbanos, ou seja, o RCU, que é um dos maiores impactantes quando a gente pensa em resíduo sólido. No Brasil, para que você tenha uma ideia, o estudo desse gráfico ele mostra que nós temos um aumento linear quando a gente pensa na quantidade de resíduos sólidos. Os números mostrando variação de 2000 da produção de lixo de resíduo sólido de 2003 a 2012, mostra que há um aumento praticamente linear que vai chegar a 21% em 2012. Então, nós aumentamos a quantidade de emissão de lixo de 2003 para 2012 em cerca de 21%, que é um grande impacto. E por que isso acontece? Nós temos aqui que as técnicas de disposição dos resíduos sólidos urbanos, elas não são suficientes para reduzir o volume total desses resíduos e que elas são encaminhadas para locais inadequados. Quando a gente pensa nessa relação da adequação correta do lixo, a gente vê que no Brasil a gente enfrenta um grande problema relacionado a esse assunto também. Que nós temos um outro estudo que vai mostrar os resíduos sólidos no Brasil, aqui em toneladas por ano vezes 1000, onde nós temos a quantidade de lixo, olha aqui, ó, 16.000 vezes 1000 aqui ainda, né, que nós temos aqui de resíduo, de 2009 foi identificado, que ele apresentava um potencial de reciclagem. Ou seja, 30% do lixo que é gerado, ele
tem, então, essa característica de poder ser reciclado. Aqui nos outros anos, nós temos praticamente a mesma quantidade, mas quando a gente olha o total desse lixo que poderia ser reaproveitado, reciclado, o total que foi recuperado, nós temos um número insignificante. E também o que foi recuperado por associações, menor ainda. E isso se mantém nos outros anos, em 2010 e 2012. Então, mostra aqui que nós temos grandes desafios quando a gente pensa em política nacional de resíduos sólidos, que, apesar de ter esse instrumento associado, então, às leis ambientais, a gente vê que, principalmente os municípios, muitas vezes, eles não descartam de maneira correta esses resíduos e acaba gerando um grande impacto. Então, apesar das determinações da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, associadas às leis ambientais, a gente vê aqui há um aumento de depósitos irregulares para a destinação de resíduos sólidos. E aqui não é um problema só relacionado às políticas dos municípios, mas também uma questão de educação, quando se pensa no resíduo. Muitas vezes, a deposição irregular dos resíduos que não pensa, então, nas questões que podem estar relacionadas ao impacto dessa deposição inadequada. Olhando nesse aspecto, nós temos aqui algumas alternativas para a diminuição desses resíduos, como a reciclagem, que é a utilização de um resíduo para poder gerar um outro produto, como no caso desse exemplo, uma garrafa PET, a fibra de uma garrafa PET pode gerar uma camiseta, e também a reutilização, onde você muda a função desse resíduo, como no caso aqui desse jardim suspenso, derivado de garrafas PETs. Quando se pensa em resíduo, nós temos uma ordem de prioridade na gestão desses resíduos. O primeiro, e que é muito importante, é a não geração desse resíduo. Após isso, nós temos o reduzir, e essas duas prioridades, elas são importantes, pois elas estão relacionadas ao aumento da eficiência de produção e também o desenvolvimento de programas de educação ambiental. Após isso, nós temos, então, o processo de se reutilizar e de reciclar. Aqui, no processo de reciclar, atualmente nós temos uma questão muito interessante, que é a logística reversa, que ela visa auxiliar e otimizar o processo de reciclagem. Exemplos de grandes empresas que estão adotando a logística reversa, nós temos o McDonald's, que destina o óleo utilizado para a produção de biodiesel, a HP, que recolhe os cartuchos que já foram utilizados, reciclam e tem uma linha de impressora da HP que é derivada desse produto. A Bridgestone recicla os pneus para fabricar sola de sapato. A Philips busca então pilhas, baterias e lâmpadas também para incluí-la novamente no seu sistema. Então aqui questões importantes quando a gente pensa em logística reversa. Foi gerado, não conseguiu reduzir, não foi reutilizado, não foi reciclado, esse resíduo ele precisa ser tratado para que depois ele tenha, então, uma disposição final correta. E qual a maneira correta de se descartar esse resíduo sólido no meio ambiente? Então, aqui nós temos que o descarte de resíduos sólidos ambientalmente correto é realizada por meio de aterros sanitários. E aqui nós temos um esquema básico de um aterro sanitário, que é uma área que foi, então, terraplanada, que tem a presença de um revestimento para proteger, então, os líquidos dessa decomposição e também do lixo, naturalmente. Um processo de tratamento aqui dos gases tóxicos. E esse lixo, ele é, então, depositado e recebe uma camada de solo para que deixe ele ali protegido. Também temos processo de sistema de coleta de água e também lixiviação para que haja um tratamento adequado. Então, nós temos uma questão relacionada quando não se pode, então, diminuir a quantidade desse resíduo, não consegue se tratar, então a deposição adequada é através, então, de um aterro sanitário controlado. Bem, mas todo esse problema, ele envolve uma questão muito maior, que é a grande quantidade de resíduo que é gerado através das atividades.
E como pensar nessa questão? Olhando o quadro, a gente vê que não tem como uma gestão de resíduo sólido sem a devida participação dos geradores ou dos responsáveis. Então, quem gera esse lixo ou quem é responsável pela geração desse lixo tem que estar aqui associado nessa questão da gestão dos resíduos. Através do quê? Do estímulo ao consumo consciente, também a reutilização e reciclagem dos materiais e, por fim, a destinação correta, como no caso da imagem. E qual aqui a ferramenta mais importante dentro desse processo? É a educação ambiental, que vai, então, auxiliar todo o processo de aumento da conscientização da população para que inicie, então, um processo de consumo que seja sustentável. Projeto de reciclagem e monitoramento dos resíduos. Agora, nossa segunda situação, problema, que você vai encontrar uma outra situação. Nesse momento, você foi recém-contratado de uma empresa e vai pensar, então, num projeto de reciclagem e adequação correta dos resíduos sólidos. Olhando o quadro, nós vamos ver a situação problema, onde você, como recém-contratado de uma indústria química, ficou responsável pela elaboração de um projeto de reciclagem e também o monitoramento dos resíduos gerados por essa empresa. E após uma vistoria nos setores, você verifica que os resíduos são agrupados e enterrados sem separação ou tratamento. Diante desse problema, o que você deveria fazer? Quais são os primeiros passos para que você possa, então, adequar essas questões relacionadas a um mau acondicionamento desses resíduos e também para que possa, então, monitorar como esses resíduos são depositados? Deixe um tempo para que vocês possam refletir sobre essa questão e voltamos na sequência. Bem, então, decorrente da nossa situação problema, quais são as etapas que deveriam ser abordadas? Olhando o quadro, nós vamos ver que nessa situação, primeiramente, você deveria classificar os resíduos gerados na empresa, qual o tipo, qual a origem, qual a periculosidade, e deve começar a mudar essa realidade de má gestão dos resíduos sólidos, adequando a legislação, pois enterrar não é a maneira correta de deposição dos resíduos. Então, avaliando o tipo de resíduo, você pode, então, ver qual a melhor destinação. Se o resíduo não precisa de um tratamento, não tem compostos químicos ali que podem impactar, ele pode ser destinado no aterro sanitário, senão precisa de uma outra adequação. E como trabalhar a conscientização dos funcionários acerca da importância desse tema? Então, aqui é através da educação ambiental o primeiro passo, quando a gente pensa, então, em mudar os hábitos das pessoas relacionados ao resíduo sólido. Temos uma questão que correu agora aqui sobre como você consegue saber se seu município está na adequação correta sobre a emissão desses resíduos. Aí tem que se fazer um levantamento dentro da Secretaria do Meio Ambiente do seu município para ver, então, se ele está adequado ou não. Outra questão é sobre as leis ambientais do Brasil. São, sim, as mais rígidas e as que são muito bem atreladas aqui, são muito bem amparadas.
Entretanto, a maneira como ela é aplicada ainda é muito defasada e também a quantidade de funcionários para aplicar essa lei também não é o suficiente. Então aqui nós temos alguns problemas ainda que são decorrentes da má gestão e também da falta de mão de obra adequada. Saneamento e controle ambiental da água. A água é talvez o elemento que é mais importante para a manutenção da nossa vida. Bem, nós necessitamos dela pensando na hidratação do corpo. Nosso corpo de um homem, por exemplo, tem cerca de 60% de água, da mulher um pouco menos, mas mostra aqui a importância da água tanto para a hidratação, mas também para que possa ter a manutenção dos nossos sistemas corpóreos. Também a água, ela é importante para todas as espécies vivas. Então a espécie ela vai utilizar a água de maneira direta ou indireta, mas ela é importante para todas. E aqui no nosso planeta, ela acaba sendo o diferencial para que os pesquisadores eles acreditem que haja vida aqui e não nos outros planetas. Então, um dos principais elementos para a manutenção da nossa vida. Bem, entretanto, a água ela enfrenta diversos problemas quando se pensa na sua manutenção. Nós temos uma quantidade de água disponível para utilização muito pequena quando a gente pensa na quantidade de água que tem no nosso planeta. São cerca de apenas 0,5% que está disponível para utilização. E muito da quantidade dessa água ela está imprópria para o uso. Olhando um pouco no contexto e na utilização da água, a gente vai acompanhar no quadro a disponibilidade e o uso da água. A água, de acordo com a Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela deve estar disponível em quantidade e qualidade para atender às necessidades básicas do consumo humano e também para o desenvolvimento de outras atividades, ou seja, ela apresenta um uso múltiplo. No Brasil, de maneira geral, nós temos aqui 4 principais setores que consomem água. Esses dados, eles foram retirados da Agência Nacional de Águas de 2016, certo? Nesse período, nós temos aqui como caracterizado 10% do uso da água no Brasil de origem doméstica, 6% industrial, 9% animal, que é mais elevada à produção relacionada à pecuária e criação animal, e a agricultura com 72%, que é o que mostra a figura ao lado. Bem, a agricultura, então, ela é o maior impactante relacionado, então, à quantidade de água utilizada no Brasil. Há estudos que indicam que há uma relação de países subdesenvolvidos ou também países em processo de desenvolvimento que há essa relação do grande consumo de água na pecuária. Nos países desenvolvidos, não se tem esse nível tão alto de consumo de água relacionado à pecuária. Então, a agricultura é o maior impactante quando a gente pensa em consumo de água. E olhando no quadro, a gente vai compreender um pouco mais o uso da água na agricultura, que é o principal consumidor de água, com 72%. Em 2016, utilizou 72% dos recursos hídricos que foram usados no Brasil, e é um dado da Agência Nacional das Águas. Por que que nós temos esse grande impacto? Todas as suas culturas e os processos produtivos utilizam uma grande quantidade de água. Associado a isso, nós temos, então, uma má distribuição de chuvas e é o setor que mais demanda água. E é utilizar a quantidade de água utilizada muito através do processo de irrigação. Esse processo de irrigação, que produz um impacto alto e também um alto consumo de água, ele pode gerar erosão, então, a irrigação, também a modificação físico-química desse elemento e a salinização do solo também. Temos também, associado a isso, que a qualidade de água utilizada na agricultura, ela também é essencial, pois pode gerar, então, perigo de contaminação das lavouras e do solo. Outro grande uso de água é no uso industrial, que depois da agricultura é o setor que mais consome. Aliado a isso, nós temos aqui uma crise de abastecimento que cria ambientes propícios para o desenvolvimento de novas tecnologias de baixo consumo,
com o processo de reutilização da água, o reuso da água. E esse é o setor que oferece o maior risco de contaminação dos recursos hídricos, porque muitas vezes utiliza ali diversos componentes, substâncias que podem, então, contaminar a água. Só para que a gente possa ter ideia, dentro do processo total da produção de produtos, nós temos aqui como a produção de 1 kg de manteiga, podendo consumir até 18 mil litros de água, e outros exemplos decorrentes aqui da utilização desse recurso. Também relacionado, então, ao uso da água aqui no Brasil, nós temos o abastecimento público, talvez seja o uso mais nobre, e ele é pouco representativo em volume. O abastecimento público, ele trata-se de uma obrigação do poder público em proporcionar o abastecimento de água potável a toda a população, como indica a imagem ao lado. E essa água, ela tem que ser potável e deve ser tratada de modo a atingir os padrões de qualidade estabelecidos. Então, tem que se ter uma água com o mínimo da condição para que possa ser utilizada. Ainda falando sobre o uso da água, nós temos uma importante fonte de geração de energia através das hidrelétricas. No Brasil, a sua matriz de energia elétrica, 60% é desse tipo de geração. A navegação, também recreação, e como fonte de recursos, como para a utilização de pesca, a obtenção de alimento através da pesca e também de outros produtos que possam ser explorados dos recursos hídricos. Entretanto, aqui é um ponto que chama atenção, pois aqui, principalmente, tem que se haver um manejo adequado do uso desses recursos, pois ele pode se exaurir e não vai conseguir, então, haver a manutenção, a sustentabilidade desse sistema. Então, aqui relacionado à utilização do recurso hídrico no Brasil. Controle ambiental da água. Pensando, então, todo o uso da água e também a quantidade de água que é utilizado, esse recurso não é um recurso infinito. Nós temos aqui diversas regiões do planeta e também no Brasil com problema de abastecimento de água de qualidade, ou então nem que haja água de nem água de má qualidade há em algumas determinadas regiões. Então nós temos que ter um controle relacionado à qualidade de água. Olhando no quadro, nós vemos que a qualidade de água, ela está muito relacionada com a origem, por onde ela é captada. Então a água, ela é captada de fontes como rios e represas para abastecimento da população e também o consumo humano. Aqui ela passa então por um processo através de uma estação de tratamento de água, denominada ETA. Então aqui que nós vamos ter um processo para que a água esteja apta para o nosso consumo. A qualidade de água, ela é determinante na designação do seu uso e em todos os setores há risco de contaminação. Então, dessa maneira, a criação de ferramentas de controle são essenciais para que possa garantir o abastecimento da água com qualidade e também quantidade. É aqui que nós temos, então, os sistemas de tratamento de água que vão ter algumas etapas, como a adição de coagulantes, a sedimentação dos coágulos, a filtração e também o processo de desinfecção. Então, os sistemas de tratamento de água eles são compostos por uma série de operações e processos que visam a remoção das substâncias indesejáveis e também o tratamento para que se elimine, então, alguns patógenos, por exemplo. Como é realizado esse processo? Aqui nós temos um esquema simplificado dos componentes de uma estação de tratamento de água. Inicialmente, a água é captada e ela vai, então, para os tanques, onde o primeiro passo recebe produtos químicos, como o sulfato de alumínio, que vai se fundir ali as maiores moléculas sólidas, partículas sólidas, e vai gerar, então, a coagulação ou então a floculação. Após isso, nós temos aqui o tanque de floculação e o decantador, onde as partículas pesadas vão decantar, vão para o fundo.
Após isso, a água vai passar aqui por um filtro de areia com diversos tamanhos, então vai também filtrar as partículas sólidas. E por fim, há o processo de desinfecção através do cloro, que é um potente desinfetante. Após isso, nós temos aqui um tanque para armazenamento de água limpa e depois a bomba para que a água possa ser distribuída para a população. Então aqui nós temos as principais etapas quando se pensa lá na captação da água, até para que essa água possa então ser disponibilizada para a população. Mas e os efluentes? Como os efluentes eles devem ser tratados? Aqui nós temos, quando se trata de efluente, eles vão passar por processos físicos, químicos e biológicos. E normalmente é empregado de maneira complementar. Na etapa física, nós temos aqui a remoção dos poluentes por separação de sólidos em suspensão, como, por exemplo, grades de limpeza, peneiras, caixas de areia, também tanques de separação de material flutuantes, decantadores, filtros e outros. Então, aqui na etapa física, quando a gente pensa em tratamento de efluente. Já a etapa química, ela emprega, então, substâncias que visam aumentar a eficiência da remoção dos poluentes ou também da transformação de substâncias inertes. E, por fim, nós temos aqui a etapa biológica, que ela vai depender da ação de micro-organismos que, por meio do seu metabolismo, irão transformar ou então neutralizar a matéria orgânica e outros poluentes. Então, nós temos as principais etapas quando a gente pensa em tratamento de efluente. Obviamente que o material utilizado, as substâncias, a etapa química, física e biológica, elas vão ser alteradas dependendo do tipo de efluente que está sendo trabalhado. Então, nós temos aqui, decorrente da atividade, um tipo de tratamento, mas basicamente as etapas são essas, tanto também para as questões relacionadas da água, nós também temos aquelas etapas básicas que vão então fazer o tratamento para principalmente tirar ali os resíduos sólidos no primeiro momento, também o tratamento de patógenos possíveis, pois nós temos aqui a água como um grande veiculante de problemas relacionados à nossa saúde, pode transmitir cólera, por exemplo, entre outras doenças que podem então acarretar na nossa saúde. Então nós temos essa etapa muito importante para o tratamento. Aqui no Brasil também, após a etapa de desinfecção da água, há um processo onde há a adição de flúor também na água. Então nós temos aqui no Brasil uma água que é fluoretada. Então uma questão diferente aqui quando a gente pensa na nossa saúde. E quando se pensa nos efluentes, nós também temos essas etapas e sempre é bom pensar num resíduo que é gerado ali naquele efluente para que se tenha uma adequação correta do que deve ser utilizado para que essa água possa, então, ser reutilizada de maneira correta e saudável. Você sabe como funciona um sistema de tratamento de efluentes? Então, agora, nossa segundo momento de interação com uma outra questão para que você possa, então, refletir sobre como é realizado o tratamento de efluente. Deixe um tempo para que vocês possam pensar nessa questão e voltamos em breve.
Bem, então, como é implantado aqui as questões relacionadas ao tratamento de efluentes? Vamos olhar no quadro, nós vamos ver que o tratamento de águas residuárias, ele passa inicialmente por um processo preliminar, que remove os sólidos grosseiros através de um processo físico. Após isso, nós temos o denominado primário, que vai remover os resíduos finos em suspensão, os processos físicos e químicos, através de processos físicos e químicos. Secundário, onde nós temos a depuração das águas residuárias, redução da matéria orgânica, através de processos biológicos. O terciário, onde nós temos a remoção de substâncias e micro-organismos prejudiciais, tornando, então, a água potável. Processos físicos, também a utilização de substâncias químicas para tratar. Então, aqui nós temos principais etapas do tratamento de águas residuárias. Já quando a gente pensa, então, em tratamento de água para o abastecimento, nós temos a primeira etapa, que é muito similar, que é a adição de coagulantes. Então, vão fazer a aglutinação das partículas de suspensão, sendo um processo químico muito utilizado, o sulfato de alumínio, para o tratamento, para fazer essa aglutinação. Segunda etapa, que é a coagulação, ou também denominada floculação. Então, a ativação dos coagulantes através de misturadores, que é um processo físico. Então, após a água receber esse coagulante, ela vai para um misturador para poder ativar, então, esses coagulantes. E depois disso, nós temos a etapa de decantação dos flocos, que vão para os fundos do tanque, tornando a água, então, translúcida. E é um processo físico. A quarta etapa é o processo de filtração por filtros de areia para remoção do material aglutinado. Também é um processo físico, como se fosse uma peneira ali nessa etapa. A quinta etapa, nós temos então a desinfecção com o cloro para eliminação dos possíveis micro-organismos presentes na água tratada. Então nós temos aqui um processo com adição de um composto químico. E por fim, a etapa de fluoreração, que consiste na adição de flúor na água para o abastecimento humano, que também é um processo químico. Após isso, a água ela não deve ser já destinada para o consumo humano, pois antes ela deve passar então por uma análise laboratorial para testar então a qualidade e se ela está apta para o consumo humano. Então aqui nós temos as principais etapas quando se pensa então em efluentes e também para o abastecimento, a água, os recursos hídricos para abastecimento humano. Recapitulando, então agora nós vamos abordar os principais tópicos que nós destacamos na nossa teleaula de hoje. Essa aula aqui é muito importante, pois ela trabalha os aspectos quando a gente pensa em manutenção dos principais componentes da biosfera, o ar, o solo e a água, pensando sempre que esses três sistemas eles estão intimamente ligados, há uma dependência entre eles, e quando nós temos impacto em um, vai afetar o outro. Bem, na nossa aula de hoje, nós levantamos diversos aspectos, tanto das questões relacionadas ao controle do ar atmosférico, então, quais são as principais causas relacionadas à poluição desse sistema. Aqui nós temos que os principais impactantes, quando se pensa na atmosfera, são as grandes indústrias, e também a quantidade de veículo que nós temos atualmente. Além disso, ainda uma grande matriz que se utiliza de carvão para a obtenção de energia. Então, esses são os grandes impactantes. Para se ter ideia de um grande problema quando a gente pensa, então, nessa questão do ar ambiental, a gente vê que em muitas regiões nós temos um grande impacto, onde tem um polo industrial forte, nós temos um grande impacto relacionado, então, à qualidade de vida nesse tipo de ambiente. Vimos aqui um caso muito interessante quando a gente pensa em poluição do ar atmosférico, que foi o Cubatão, que foi eleita a cidade mais poluída do mundo, e depois, com ações simples, como implantação de mecanismos para o controle da emissão desses poluentes,
já houve uma mudança drástica na qualidade do ar daquela região. Conhecemos também o processo de dispersão dos poluentes e o que é uma pluma de dispersão. E pensando no controle ambiental do ar, quais são as resoluções que vão determinar a quantidade de emissão que pode ser, então, realizada por uma indústria ou por uma atividade. E aqui nós temos o PRONAR, que é o que vai estabelecer essa base para a emissão dos poluentes atmosféricos. Também dentro desse contexto, vimos então quais são os principais poluentes de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Controle ambiental dos resíduos sólidos. Vimos então como se classifica um resíduo sólido através da norma 10.004 de 2004 e também como é classificado os resíduos. Os resíduos que podem ser classificados quanto à sua origem, se ele é derivado de origem urbana, industrial, ou de processos relacionados à agropecuária ou outros, e também quanto à sua periculosidade. Lembrando que isso é um fator muito importante, a classificação correta dos resíduos, pois através dessa classificação que a gente consegue então determinar a adequação correta desse resíduo. E o processo de gestão de resíduos sólidos, conhecemos então um grande problema que os resíduos sólidos urbanos geram, que são grandes impactantes, grandes geradores, e que atualmente no Brasil, cerca de mais de 40% dos resíduos sólidos urbanos, eles são depositados de maneira inadequada. Por fim, conhecemos então o saneamento e o controle ambiental da água. A água que é um dos principais elementos para a manutenção da vida e também como nós temos o processo de tratamento da água e também de tratamento dos efluentes. Um pouco distinto, mas são processos que têm bastante similaridade. E por fim, então, trabalhamos o controle ambiental da água, que visa então a manutenção desse importante recurso e também o controle de como se deve utilizar também a água. Então, nessa aula, resumidamente, trabalhamos então a importância de um controle relacionado à emissão dos poluentes atmosféricos, quando a gente pensa nas questões ambientais e também na saúde humana. Vimos exemplos de processos que podem, então, reverter toda essa quantidade de poluentes atmosféricos que é emitida. Também conhecemos um grande problema, que é a grande produção de resíduos sólidos, que atualmente nós emitimos. Qual a maneira adequada, qual a melhor maneira para que se possa, então, depositar esse tipo de resíduo. E, por fim, as questões relacionadas aos recursos hídricos, os principais utilizadores de água no Brasil e também qual a maneira adequada para que se possa, então, tratar a água e também os efluentes. Então, dessa maneira, nós encerramos a nossa aula número 3. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até breve.